Olá, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem, se cuidando. A gente está num momento muito difícil, né? Então a gente precisa trabalhar em parceria, né? Um pouco de paciência, de dedicação. A gente está fazendo o possível para que vocês tenham, mesmo de casa, um bom aprendizado e para isso a gente tem que ter um pouco de cada coisa, né? De parceria, de dedicação, de cuidado, de paciência. Aquilo que não der muito certo a gente conserta depois, né? Então eu fiz um esqueminha de um quadro aqui na minha casa, porque matemática é muito complicado você ficar lendo, né? Eu tenho que mostrar alguma coisa. Obviamente não é uma aula como se eu estivesse na sala, como se nós estivéssemos na sala, mas eu vou tentar diminuir o máximo de problemas, né, pela falta da sala de aula, tá? Então, a gente começa hoje com conjuntos numéricos, depois eu vou dizer direitinho a página, os exercícios, tá bom? Já vou logo, para não esquecer, me colocar à disposição, isso a escola já deve ter passado para vocês, que vocês vão ter como tirar dúvidas, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, exercício, tira foto do exercício que não entendeu, manda. Eu posso, às vezes, demorar um pouquinho, se for fora do horário de aula, tá? Eu posso demorar um pouquinho, mas em algum momento eu vou responder. Nos horários de aula eu vou estar de plantão, conforme também vocês devem saber, tá bom? Então eu fiz um esquema ali, em determinado momento eu vou ter que apagar, porque eu não posso utilizar uma área tão grande do quadro, senão a câmera não pega. Então, quando eu precisar apagar, eu vou dar um pausezinho, tá bom? E talvez eu precise mandar mais de um vídeo por conta do tempo, tá bom? Mas eu vou tentar não, para não cansar também demais, porque vocês têm tarefas para fazer em casa. Então, olha, conjuntos numéricos. Esses conjuntos numéricos, ele começa com aquele mais simples, que é aquele quando você entra na escola, né, pequenininho, você já começa a ter a noção 1, 2, 3, né? O zero, ele entrou depois, tá? Os matemáticos descobriram o zero, a importância dele depois. Por isso que eu brinco com vocês, às vezes, na sala, falando, nossa, quando o resultado dá zero, vocês ficam falando, fiz essa conta toda para dar zero, mas era um número tão importante que mais à frente eu vou falar um pouquinho de história da matemática com vocês. Espero que em sala de aula, espero que isso não demore tanto, né? Essa tragédia que está acometendo o mundo. E a gente vai falar um pouquinho da história da matemática. Então, o conjunto dos naturais, ó, ele tem o menor de todos, que é zero. Mas ele não tem o maior. Por isso as reticências, né? Portanto, eles são infinitos. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, milhões, trilhões, quadrilhões, enfim. Essa reticência é para informar isso para vocês. Eles são infinitos, portanto, não existe o maior, né? Mas o menor, sim, que é o zero. Por que esse N tem duas barrinhas assim? É só para ficar diferente do N da língua portuguesa. Ó. Esse é o N normal, né? Esse é o N que representa conjunto dos números naturais. Se a gente não colocar aquela barrinha ali, vira um N normal, certo? Da nossa língua. E com aquela barrinha, você não precisa escrever que é conjunto dos números naturais. Já subentende-se, né? O segundo conjunto, por que apareceu esse conjunto dos números inteiros? Pela necessidade, porque só com números naturais a matemática não conseguia demonstrar determinados valores. Então você imagina, se você está num local em que a temperatura é abaixo de zero, você ia ter que ficar falando isso, né? 8 abaixo de zero. E a gente indica -8, pronto, já deu para entender que é abaixo de zero, né? Saldo bancário, né? Nem sempre a gente tem dinheiro no banco, às vezes a gente tem dívida no banco, né? Então, quando ele vem lá no extrato menos 100, é porque é uma dívida de 100, tá? Então, com essa necessidade dos números negativos, de expressar situações negativas, então, houve a necessidade dos números inteiros. Agora, observe, os números inteiros são todos naturais, ó, porque daqui para frente, daqui para a direita, são números naturais, olha eles ali. Além disso, os números negativos, certo? Ele é representado pela letra Z e não pela letra I de inteiros, porque o I é para números irracionais que a gente vai estudar numa outra situação, tá? Mais à frente. Esse aqui é apenas são só 2 dos conjuntos, a gente tem outros mais 3, e mais um que estuda só no ensino médio, tá bom?
esse conjunto dos números inteiros, ele é infinito para a esquerda também, para o negativo. Esse não tem o menor. Ninguém pode dizer qual é o menor número inteiro. Não existe. Eu falar um número inteiro aqui pequeno, menos 1 milhão, vem um e fala, eu vou falar um menor ainda, menos 2 milhões. Né? Então não existe nem o menor, nem o maior. Ele é infinito para os negativos e para o lado positivo. Tá certo? Lembrando que como esses números naturais estão aqui, ó, então todo número natural ele é inteiro também. E essa palavra inteiro segue a risca a definição mesmo da língua portuguesa. Inteiro que não é quebrado, que não é partido, né? Então, se eu falo assim, 4,5 litros de alguma coisa, isso não é número inteiro, certo? São 4 litros e mais metade de 1 litro. Então, ele não entra em números inteiros. Se eu falo 4 litros, sim, tá? Eu também não gosto de dizer que número inteiro é aquele que não tem vírgula, porque eu posso indicar 4 dessa maneira, olha. E ele é um número inteiro, que ele representa o número 4, tá? Mas, assim, para a gente guardar com uma facilidade, assim, o número inteiro ele não é aquele que não tem a vírgula para representar uma parte decimal ou centesimal, tá? Então, números naturais, números inteiros. Esse diagramazinho de Venn que eu coloquei aqui, ele é chamado diagrama de Venn, em homenagem a John Venn, né, que foi o matemático que distribuiu os números dentro de um conjunto. Ele está com um conjunto dentro do outro, como vocês estão vendo. Porque aqui, ó, esse menor aqui é o conjunto dos números naturais. E por fora, o conjunto dos números inteiros. Então, aqui, por exemplo, se eu pedir para você escrever esses números ali dentro, ó. Menos 4. Ele não é natural, por conta do sinal negativo. Então, ele vai ter que vir aqui, ó. 8. Opa, é um número inteiro, mas não tem sinal negativo. Então, ele entra aqui, ó. O 0 aqui, né? E o menos 2 aqui. Certo? Tem um exercício lá no livro, dá licença para eu passar para o outro lado. Tem um exercício lá no livro que ele pede para você completar umas lacunas, assim, ó. Deixa eu dar uma lista. Assim, por exemplo. Esse espaço aqui serve para você completar com os símbolos pertence ou não pertence. O que significa isso? 3, ele faz parte dos números naturais? Ele pertence a esse conjunto de naturais? Sim, né? Ele é inteiro e positivo. Então, pertence. O número menos 7 pertence aos naturais? Bom, ele é inteiro, ele não é quebrado. Mas esse sinal negativo atrapalhou. Então, ele não é natural. Então, não pertence. 6 inteiro. Ó, mas você falou, mas 6 é natural, Ana. Tá aqui, ó, tá dentro desse conjunto aqui. Mas esse conjunto não está dentro dos inteiros? Então, ele é inteiro também. Então, pertence. E o mesmo 6, só com sinal negativo, não deixa de ser inteiro. Ele não pode ser natural, certo? Por causa do sinal, mas ele é inteiro. Então, esses símbolos aqui, gente, são só para você completar, tem um bom exercício sobre isso no livro, só para você dizer para mim o que é natural, o que é inteiro. O livro separa naturais e inteiros numa parte, depois ele vem falando dos racionais, tá? Depois ele vem falando dos irracionais, depois dos reais, certo? A gente vai estudar isso com calma. Eu vou gravando outras aulas, eu não quero assim que vocês fiquem com aulas muito longas, porque eu preciso que vocês façam algumas questões do livro, tá? Voltando a dizer, essas questões podem ser tiradas dúvidas, amanhã eu já vou estar à disposição, tá certo? Eu sei que amanhã vocês vão assistir a aula também, não vão assistir hoje, mas também vou fazer revisões lá do que a gente já estudou, tá certo? Vai dar tudo certo, é só a gente manter a calma. Então, vou dizer para vocês quais os exercícios do livro. Ó, lá na página 64 até 67. Certo? Apenas números naturais e inteiros. Tá certo, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido. O bom dessa aula gravada é que também você pode parar, copiar,
pausar, né? E vai me perguntando, tá bom? Só ir lá no WhatsApp. Se for fora do horário normal de aula, eu posso demorar um pouquinho, porque eu tenho outras turmas, tenho outras escolas. Então, você deve imaginar que a vida do professor também está muito louca nessa fase, né? Mas vai dar tudo certo, vamos manter a calma. Aqueles vistos que eu costumo dar em sala, eu vou dar esses vistos de forma virtual também. À medida que vocês forem me apresentando exercícios prontos, dúvidas, eu vou estar entendendo quem está participando realmente, quem está interagindo, e vou anotar tudo isso, tá? Não precisa ninguém ficar preocupado. Façam tudo direitinho. Estou aqui para ajudar, tá bom? Até a próxima. Foi curtinho assim, porque também o dispositivo aqui não aceita aulas muito grandes. Então, eu preciso depois pensar numa situação para a gente aumentar um pouquinho esse tempo, tá? Obrigada, até a próxima.